Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é bom estar com vocês aqui novamente, né? Me dá muita satisfação fazer esse trabalho para que vocês tenham oportunidade de estudar, de se preparar, estudar para a sua escola, estudar para um concurso, estudar para um vestibular, para o Enem, enfim, estudar para qualquer coisa que vocês estiverem pretendendo aumentar os seus conhecimentos. Não esqueçam que a melhor forma de você melhorar de vida é através da educação. Não esqueça disso. Não tem outro caminho. Tá bom? Na aula de hoje, a gente vai seguindo o programa, né, de composição química da célula. Nós vamos ver a primeira parte de proteínas, pessoal. Então, as proteínas, a gente vai dividir, vai primeiro abordar nesse vídeo número 1, na parte 1, na primeira parte de proteínas, a composição da proteína, que são os aminoácidos, de que é formado o aminoácido e as funções das proteínas, que são muitas. Antes da gente continuar, eu sempre peço a vocês que façam aquela ação importante para que a gente possa manter nosso canal, que é se inscrever, que é compartilhar, você comentar, você dar um like. Acompanhe nossas redes sociais também. Lá sempre tem informação que vai ter vídeo novo. Normalmente, nas terças e quintas-feiras, a gente coloca vídeo para vocês, tá bom? Outro detalhe é que nós também fazemos parte de outros projetos, como do IFRN, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que tem um programa de formação para alunos que estão pretendendo cursar a faculdade, cursar o Enem, tá bom? Então, busquem nas nossas redes sociais e, mais uma vez, se inscrevam, compartilhem, comente e toca lá no sininho para que toda vida que a gente colocar um vídeo novo, toda vida que subirmos um vídeo novo, você seja informado. Isso é muito importante para você e muito importante para a gente, tá bom? Então, vamos começar a aula falando sobre proteínas. Proteínas. O que é que a gente precisa saber sobre proteínas? Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. Pessoal, proteína, ela está presente em tudo que a gente tiver de informação a respeito de nossa célula. Sem proteína, você não consegue nem pensar. Às vezes eu brinco dizendo assim, pense em alguma coisa, pensou? Qualquer coisa que você pensar tem proteína envolvida. Aí você chega e diz, não, Eduardo, eu pensei nessa caneta aqui. Beleza, você pensou na caneta, a caneta de plástico não tem proteína. Mas para você pensar, você usou o raciocínio, você fez sinapses, e as sinapses, elas têm uma participação dos neurotransmissores. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que mesmo o que você, por isso que eu digo, o que você pensar na sua vida, tem proteína envolvida. As proteínas, elas têm diversas funções, mas isso é assunto para daqui a pouco. Olha só, a gente tem, em relação às proteínas, uma característica. Se a gente pegar, tirar toda a água da célula, tá bom? Não sei se vocês se recordam que a gente viu que água
tem de 70% a 75% da composição da célula, variando de acordo com o tecido, de acordo com a atividade metabólica, de acordo com a idade, de acordo com a espécie, mas, em média, a nossa célula tem de 70% a 75% de água. Quando a gente fala 70% a 75% de água, agora retira a água. Sobrou quanto? Sobrou 25%, vamos supor. 30%. Desses 30% que sobrou, 50% é de proteína. Então, vejam que as proteínas, elas são muito importantes. Depois de a água, é proteína. Como eu falei, tudo na nossa célula depende de proteína. Tá certo? Uma reação química depende de proteína. Mesmo que não seja uma reação química que vá fabricar ou degradar proteína. Certo? Mesmo que não seja uma reação química que vá degradar ou produzir proteína. Então, observem que eu não estou dizendo que só tem proteína nas reações químicas que envolvem produção ou degradação de proteína. Não. Você vai encontrar proteína em todas as reações químicas, inclusive naquelas que a gente tem síntese proteica ou degradação de proteína. Mas nas demais, a gente vai encontrar proteína. Exemplo, no nosso processo de digestão. Nosso processo de digestão, pessoal, ocorre através de hidrólise, quebra da molécula, da substância que a gente está digerindo, pode ser um carboidrato, um lipídio, uma proteína, uma vitamina. Vitamina não, porque a gente não digere, mas um ácido nucleico. Todas essas reações têm enzimas digestivas. E enzima é uma proteína. Então, por isso que eu estou dizendo que em todas as reações químicas que ocorrem no nosso organismo tem proteína envolvida. Então, aqui a gente tem algumas informações. São constituintes básicos da vida. São macromoléculas complexas. Constitui cerca de 50% a 80% do peso seco da célula. Ou seja, aquela história que eu disse. Retira a água, o resto, 50% do que sobra é proteína. Tem como base de sua estrutura os polipeptídeos. Eduardo, o que é um polipeptídeo? Primeiro vamos entender o que é um peptídeo. Peptídeo, pessoal, é a união de dois aminoácidos. Eduardo, e o que é um aminoácido? Gente, preste atenção. Aminoácido é uma molécula que tem um grupo chamado de grupo R, que é um radical. Isso vai depender do aminoácido. Tem um carbono que a gente chama de carbono alfa. Aqui, ó, carbono alfa. E tem o que caracteriza realmente, o aminoácido. Um grupo chamado de amina e um grupo chamado de ácido. Eu vou até mudar as cores aqui para ficar bem em destaque, tá certo, gente? Ficar bem em destaque. Olha só. Vamos ver se eu mudei. Mudei. Ó, não ficou muito em destaque não, porque ficou muito clarinho. Mas o que interessa aqui é a gente entender que o grupo amina e o grupo ácido é o que caracteriza o aminoácido. Então, é um radical
ligado a um carbono que é ligado a outros 4 grupos diferentes, por isso chamado carbono alfa, um grupo chamado de amina, que é o NH2, e um grupo chamado de ácido, que é o C-dupla-O-OH. C, olha só como é que a gente escreve esse C-dupla-O, é assim, ó. C, dupla ligação, um oxigênio, uma ligação simples e aqui um OH. Certo? Esse COOH é assim, C-dupla-O-OH. Ligado, essa ligação aqui está ligada a esse carbono. Tá bom? Aí, isso é o aminoácido. Aí você perguntou, Eduardo, e o que é um peptídeo? Peptídeo, gente, é quando ocorre a ligação de 2 aminoácidos. Veja aqui que eu vou agora escrever essa ligação de 2 aminoácidos, beleza? Pronto, o esqueminha aí eu fiz para a gente, a partir desse esquema manuscrito, a gente entender como é que ocorre a formação de um peptídeo. Lembrando que as proteínas são polipeptídeos, tá bom? Então, olha só. Primeira coisa, eu tenho aqui 2 aminoácidos. Um aminoácido, outro aminoácido. Esses 2 aminoácidos, eles vão formar, para que haja a formação de proteínas, ocorrem síntese por desidratação, como a gente já viu lá em carboidratos. Tá? Essa síntese por desidratação, aqui nas proteínas, a gente tem um nome específico, que é ligação peptídica. Certo? Ó, forma um peptídeo. Então, ligação peptídica é o que ocorre entre 2 aminoácidos. Agora, veja como é que ocorre essa ligação peptídica. Aqui, para que haja essa ligação, eu tenho uma situação. Qual é a situação? Quando esse aminoácido se ligar a esse aminoácido aqui, vai ocorrer a perda de uma molécula de água. Vai ocorrer a perda de uma molécula de água. Eduardo, como foi que houve a perda de uma molécula de água? É aqui que vocês vão entender nessa segunda parte aqui. Olha só. Estão aqui os 2 aminoácidos. Chama esse aminoácido aqui, que a gente chamou de esse aminoácido, que chamamos de R1, que está diferenciado pelo R1, e esse aminoácido aqui, que está diferenciado pelo 2, R2. Observem que eu coloquei eles 2, são os mesmos aqui de cima, tá certo? Esse é esse. É a mesma coisa. São os mesmos de cima. Porém, eu somente fiz um arranjo para que a hidroxila desse R1 vai se unir ao hidrogênio do R2. Sendo que a hidroxila da parte ácida... Eduardo, qual é a parte ácida? A hidroxila da parte ácida, deixa eu só destacar aqui. A hidroxila da parte ácida
que é essa daqui, com o hidrogênio da parte do amina. Então não é aminoácido, um perde a hidroxila do radical ácido e o outro perde o hidrogênio do radical amina, que por sinal eu nem representei aqui, vou só representar para vocês entenderem. Aqui tem o hidrogênio, certo? E aqui tem o NH2. Esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui, certo? Que eu estou representando, ele está só configurado, arranjado de forma diferente, mas continua tendo o radical 1, continua tendo a parte ácida, continua tendo, que aqui também eu não coloquei, mas continua tendo o hidrogênio, e continua tendo o ligado a esse carbono, chamado de carbono alfa, o NH2. Então, continua sendo a mesma substância, as mesmas moléculas. Agora, qual é o detalhe nesse ponto? Olha só, vou só tirar esses rabiscos todo, porque termina confundindo muito. Olha só, agora está limpinho, certo? Para a gente entender. Pronto. Vamos entender agora. Agora preste atenção. Eu tenho esses dois elementos aqui, ó. Esses dois elementos, eles vão se unir. Mas se une através de quê? Da perda da hidroxila. Ó, estou apagando a hidroxila aqui. E da perda do hidrogênio. Eduardo, essa hidroxila e esse hidrogênio tá onde? A hidroxila e o hidrogênio, pessoal, tá aqui, ó. A hidroxila, o OH, e o hidrogênio estão aqui. Então, não houve a perda, certo? Esse perde a hidroxila e esse aqui perde um hidrogênio. Quando esse perde a hidroxila, esse aqui perde a hidroxila, esse aqui perde a hidroxila, e esse aqui perde o hidrogênio, forma o quê? Água. Por isso que é síntese por desidratação. Agora, se você observar, quando este daqui, pessoal, o R1, com radical 1, perdeu a hidroxila, e esse aqui perdeu um hidrogênio, eles ficaram com valência livre. Isso aqui é como se houvesse uma atração. Então, esses dois, eles vão se unir através de uma, eu vou representar aqui assim, certo? Uma ligação mais grossa. Eles vão se unir, formando o que a gente chama de peptídeo. E por essa união, que é uma síntese por desidratação, a gente chama de ligação peptídica. Ok? Então, toda a parte de proteína, a gente precisa de uma ligação peptídica.
tá certo? Então, os aminoácidos, eles são ligados uns aos outros através de ligação peptídica. Beleza? Então, observe o seguinte. Se eles são ligados por ligações peptídicas, a união de dois aminoácidos, se a gente representasse rapidamente assim, ó, uma bolinha sendo um aminoácido, com outra bolinha sendo um aminoácido, e a ligação entre eles sendo uma ligação peptídica, certo? Isso daqui a gente vai chamar de peptídeo. Que na realidade, como são dois aminoácidos, a gente chama de dipeptídeo. Se fossem 3 aminoácidos, tripeptídeo. 4 aminoácidos, tetrapeptídeo. 5 ou mais aminoácidos, polipeptídeo. Ok? Então, é assim que a gente tem a formação das proteínas, a partir de ligações peptídicas. Ok? Agora, pessoal, a gente vai para as funções dessas proteínas. As proteínas, elas têm diversas funções, tá certo? Tem função reguladora, tem função estrutural, tem função hormonal, tem função para que a proteína participa da transmissão do impulso nervoso. Enfim, como eu falei no início, as proteínas, elas têm diversas funções. Todas as reações químicas existentes no nosso organismo têm proteína envolvida como enzima, que é exatamente a última aqui até, tá certo? Regula os padrões das reações químicas. As proteínas podem ser estruturais, membrana plasmática, por exemplo, componentes das membranas celulares, desempenham diversas funções, determinam o diâmetro dos poros, auxiliam os hormônios no reconhecimento celular. Tem o colágeno. Colágeno, pessoal, é muito importante para a formação de músculos e tendões. A queratina, que ela forma nossos cabelos, nossa pele, nossas unhas. Colágeno e queratina é o que vai diferenciar o cabelo mais crespo, o cabelo mais liso, o cabelo mais grosso, o cabelo mais fino, uma unha mais maleável, uma unha mais quebradiça. Isso vai depender da quantidade de colágeno. Os hormônios, por exemplo, insulina, o hormônio do crescimento, que é o GH, o Growing Hormone, a somatotrofina, que também é conhecido como hormônio do crescimento, a gonadotrofina, que são os hormônios LH e FSH, certo? O luteinizante e o folículo estimulante, quer dizer, tem função hormonal também. A hemoglobina é uma proteína, função transportadora. Os anticorpos IgG, IgM, IgD, IgA, tem diversos tipos de anticorpos, que são as imunoglobulinas. As proteínas que fazem a nossa coagulação sanguínea, faz o equilíbrio osmótico. Todas essas participam das proteínas. Tem as proteínas musculares que fazem com que o músculo ele se contraia, tá certo? Tem as proteínas que participam, aqui não tem na listagem, mas participam da transmissão do impulso nervoso. Então, a gente tem aí diversas funções das proteínas, certo? E aí, a gente, na aula de hoje, vai ficar nesse ponto para que a gente possa, numa segunda parte de proteínas, a gente ver a sua classificação, beleza? Como sempre, pedimos para que você se inscreva, você acompanhe nossos vídeos,
vocês se inscrevam e acompanhem nossas redes sociais. Vão lá no vídeo, compartilha, dá um like, clica lá no sininho e a gente fica muito feliz em você estar participando desse nosso grande projeto. Um beijo a todos, que Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser.